Esta é a Rádio CPT, a rádio oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Ouça nossa programação em radiocpt.com.br. Interaja conosco pelo WhatsApp 51993489360. Em instantes, mais uma transmissão ao vivo. Acompanhe em facebook.com/Rádio da IELB e youtube.com/Rádio CPT. Rádio CPT. A Rádio CPT apresenta o programa Homens de Fé. Olá pessoal, boa tarde, que bom estarmos em mais uma segunda-feira aqui com mais uma edição do programa Homens de Fé. O programa este é da parceria da Rádio CPT com a Liga de Leigos Luteranos do Brasil e com a GELB. Estamos aqui nessa segunda-feira ensolarada aqui no Espírito Santo, aquele céu de brigadeiro, e hoje o programa é genuinamente 100% capixaba. Hoje estamos eu, o Giovanni e o pastor Jarbas. E num dia muito especial hoje, que é o dia do amigo. Então, estou muito bem acompanhado dos meus amigos, do pastor Jarbas, que é o pastor lá da Congregação Castelo Forte, em Nova Venécia, e o Giovanni, que está aqui ao meu lado, está próximo aqui. Paredes nos separam aqui apenas hoje. Bem-vindo, Giovanni. Tudo bem com você, meu irmão? Ei, Juliano. Olá, pastor Jarbas, toda a equipe técnica da rádio, todos que nos ouvem, todos que estão ligadinhos sempre conosco aí. Boa tarde para todo mundo, um prazer conversar com vocês nesse dia que a gente está fazendo aqui em Vitória hoje, aqui na Serra hoje. É isso aí, Didio. Bem-vindo, meu querido pastor, meu querido amigo, pastor Jarbas Hoffman. Tudo bem com você? É tudo ótimo aqui. E diferente de vocês, aqui em Nova Venécia está frio desde ontem. Em cima da Pedra do Elefante ontem devia estar uns 14, 15 graus, isso umas 10h30 da manhã. Com chuva desde ontem. E a gente gosta de chuva também, né? A gente gosta bastante. É um prazer estar aqui com vocês. E muito legal essa oportunidade que a gente tem de se conhecer melhor como igreja. E você falou aí, somos todos aí capixabas. Eu não sei se eu sou 100% capixaba, mas depois de ter morado alguns anos no Rio Grande do Sul, a gente vai e volta um pouco diferente, a gente volta um pouco gaúcho também, e 50% da minha família voltou lá do Rio Grande do Sul, né? Então minhas duas filhas nasceram lá. Mas você nasceu em terras capixabas, então você é um genuinamente capixaba, tá vendo? E hoje, como eu falei, um dia muito especial, né? Em Vila Pavão? Era Nova Venécia, mas emancipou, então eu nasci no município de Vila Pavão hoje em dia. Ah, entendi, bacana, que legal, mas mesmo assim, genuinamente capixaba. Esse cara, eu sou muito fã dele, já trabalhamos juntos na 3LB Sudeste, foi nosso conselheiro na gestão, acho que 2014 a 2016, se não me falha a memória, e que bom estarmos hoje aqui. E pessoal, nós queremos hoje bater um papo com o pastor Jarbas, como vocês já viram no anunciado do programa. Hoje nós queremos falar sobre a comunicação da igreja. O pastor Jarbas, que compõe o time do departamento de comunicação, ele que é o secretário desse departamento, tá? Então hoje nós queremos conhecer mais e melhor o DC. É assim que a abreviatura que as pessoas falam, né? Já falar outra configuração aqui, mas é o DC, Departamento de Comunicação. Então, pessoal, antes de mais nada, vamos aqui anunciar, vamos comunicar nesse Dia do Amigo, nesse dia 20 de julho, Dia do Amigo. Estou aqui com o meu amigo Giovanni, com o meu amigo pastor Jarbas. O meu amigo Júlio vai participar conosco hoje de forma diferente. O Júlio não está presente com a gente hoje, ele teve umas mudanças no horário de trabalho dele, então ele vai estar participando com a gente aqui através de alguns vídeos que ele já gravou e mandou para nós aqui. Mais um beijo grande para o Júlio, meu querido amigo. Feliz Dia do Amigo para vocês, meus amigos que estão no programa aqui hoje, para todos os ouvintes e participantes do programa. E nós queremos falar aqui, comunicar aqui a nossa apoiadora cultural, que é a Editora Concórdia, que há 96 anos vem publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual, para você e toda a sua família, meu irmão. Aproveite a nova promoção da Editora Concórdia. 50 livros que estão com 50% de desconto durante 50 dias.
Essa promoção ela está valendo desde o dia 1º de junho e vai até agora, vai até hoje, dia 20 de julho. Hoje é o último dia dessa promoção, então aproveite, entra lá no site e manda ver. Ou então até quando durar os estoques. Então lá nós temos livros a partir de R$6, com opções para aconselhamento, culto e pregação, evangelismo e missão, história, luteranismo, Lutero, religiosidade, romance, teologia e vida cristã, para pastores, jovens, homens, mulheres e crianças, tá? Então aproveita, hoje é o último dia dessa mega super promoção. Eu já comprei os meus livros, olha, chegou direitinho em casa, vale a pena mesmo, tá? E você, meu irmão, que também pode contribuir para o trabalho da Rádio Cristo para Todos. Acesse www.ielb.org.br e faça sua doação online de qualquer valor. Se você que é empresário, a Rádio CPT também pode lhe ajudar a expandir o seu campo de atuação entre os irmãos. Já pensou em vincular a sua marca ao meio cristão? Entre em contato através do e-mail contato@radiocpt.com.br e saiba mais. Incentive a proclamação do amor de Jesus por meio da rádio, que é uma boa companhia para você. Giovanni, como é que a pessoa pode participar com a gente ao vivo? E Didio? Super fácil, gente. Pelo CPT Zap, que é comunicação direta pelo celular, vocês têm com o número DDD 51 99348 9360. Eu repito, DDD 51 99348 9360. Rapidinho, manda mensagem para a gente lá com a sua pergunta sobre o tema de hoje, que é o Departamento de Comunicação. Pelo Face, que estamos ao vivo agora, você pode mandar lá no site facebook.com/rádio da IELB. No vídeo está ao vivo aí para vocês. E no YouTube também, canal Rádio CPT. Inclusive, o pastor Jarbas já deu a mensagem lá para vocês deixarem essas perguntas ali. E, claro, o e-mail que o Juliano acabou de falar, contato@radiocpt.com.br. E, Juliano, já temos um contato aqui pelo WhatsApp da Leonice Borges. Ela manda um alô e um boa tarde de Caboto Candeias, na Bahia. Opa, Caboto Candeias. E, claro, o nosso irmão está sempre ligado, o Luiz Alberto Splitter, ele está mandando um boa tarde, pão de fé. Em Jesus Amigo Temos. Ele lembrou aí o início do famoso hino em comemoração ao Dia do Amigo. Isso aí, que bacana. Abraço para vocês, pessoal. Na Bahia, lembro do Nordeste. Ontem à noite nós participamos, a 3LB esteve presente, participando do culto online, que foi na congregação Luz para o Mundo, na cidade de Aracaju, lá no estado de Sergipe. A gente participou online com a turma lá. Olha que culto bacana. O culto foi realizado pelos homens, pelos Mas vamos lá, vamos tocando em frente aqui. Vamos chamar o Júlio para estar presente com a gente no programa aqui. Ô, Léo, pode tocar o vídeo aí, Léo. Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde, Juliano, boa tarde, Giovanni. Boa tarde, pastor Jarbas. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio, pessoal aí trabalhando no background da rádio, do programa. O programa de hoje é muito interessante, falando sobre a comunicação da igreja, uma área extremamente importante ao levar a palavra e imprescindível no trabalho, né? Ainda mais agora com o surgimento, com a ascensão das redes sociais, cada vez mais e-mails surgindo, WhatsApp, várias tecnologias de comunicação sendo evoluídas. É algo muito importante. Na GELB a gente tem feito um trabalho bastante forte nesse sentido. E eu queria perguntar para o pastor Jarbas, como representante do Departamento de Comunicação da Igreja, o que tem sido feito pelo Departamento de Comunicação de forma a atingir a ponta, lá na ponta, os membros da IELB. A IELB é uma igreja tradicional e a gente sabe que tem muitos membros que são resistentes a essas tecnologias. Como é que tem sido feito para tentar atingir lá na ponta? Eu pergunto porque na IELB a gente passa por vários problemas nesse sentido também. E na IELB eu imagino que seja um pouquinho mais complicado esse aspecto, né? Acho que é bem difícil. É uma pergunta muito importante, mas ao mesmo tempo é muito complicada de se lidar. A comunicação sempre é o gargalo de qualquer projeto, né? Porque não adianta a gente fazer um projeto se ele não chega lá na ponta, certo? Então é isso. Eu agradeço já pela resposta. Quero desejar a todos um ótimo programa, que a gente possa construir bem as ideias. Eu tenho certeza que o pastor Jarbas com o Juliano, com o Giovanni vão construir muito bem essa estrutura e a gente vai conseguir ter um
passar uma visão bem legal da comunicação da igreja para todos os membros, né, da IELB. Desejo a todos nós uma ótima semana, que Deus acompanhe, que a gente possa ter uma semana rica de bênçãos e produtiva. Valeu? Um beijo no coração. Pois é, pessoal, esse foi o Júlio, ele que é o presidente nacional da Juventude Evangélica Luterana do Brasil e também um dos componentes aqui do programa Homens de Fé. Pois bem, pessoal, vamos lá. Pastor Jarbas, você é o pastor aí da congregação Castelo Forte em Nova Venécia, né? E também você é membro do Departamento de Comunicação da Igreja. De repente tem pessoas que talvez não te conheçam ainda. Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória no ministério, da tua vida ministerial aí, depois também como você ingressou no Departamento de Comunicação. A gente bate sempre um papo com o pessoal da área administrativa da igreja, especialmente dos departamentos. Já conversamos com o presidente do CD, já conversamos com o coordenador do DEAC, o pastor Valdino Litt Júnior. Então, a gente gosta de destacar como é que a pessoa ingressa num departamento desse, como é que a pessoa faz para poder participar, ser um integrante dos departamentos da igreja. Conta um pouquinho para a gente aí, pastor. Então tá, vamos por partes, como diria o Jack, né? Primeiro, eu fui pastor formado pelo Seminário de São Paulo, né, na penúltima turma antes do seminário fechar. Me formei em 2001 e em 2002 eu fui para o Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Santo Ângelo, uma cidade bem bacana, aliás, uma cidade que a Aline conhece muito bem, a nossa vice-presidente de comunicação. Conheci queridos parentes dela lá que são assim, amigos até hoje, assim, gente finíssima mesmo. Eram de outra congregação, mas a gente acabou tendo convívio lá também. Então, de Santo Ângelo eu trouxe minhas 2 filhas e fiquei lá até o ano de 2007. Em 2008 eu fui para Nova Iguaçu, onde eu era pastor na comunidade ali de Nova Iguaçu, e também acabei sendo pastor na comunidade de Belfor Roxo, porque o pastor que trabalhava junto comigo na mesma paróquia aceitou o chamado, e houve muita dificuldade para colocar um outro pastor ali, primeiro porque não havia quem aceitasse o chamado, e depois as coisas foram complicando. E acabei que eu fiquei com atendimento a essas 2 congregações ali, em Nova Iguaçu e Belfor Roxo. Para quem não conhece a região ali da Baixada Fluminense, é um lugar muito grande, de muita gente. Mas é assim, para quem vive numa cidade aí com 50, 60, 100, 200 mil pessoas, não faz ideia da quantidade de gente que mora naquele lugar. E lugar assim, quente, né? Nossa, para ser quente tem que esfriar um pouco. Baixada ali, a Baixada Carioca, a Baixada Fluminense é muito quente, pelo amor de Deus. É muito quente. E assim, a nossa igreja está lá. Fui pastor ali até, deixa eu ver, até 2011. Eu cheguei aqui em Nova Venécia no dia 31 de janeiro de 2011. E fui chamado aqui para a congregação Castelo Forte. Eu vim sem chamado, né? Mas eu fui chamado aqui para a congregação Castelo Forte como pastor voluntário. Fui instalado pelo presidente da igreja de então, pastor Egon Koperek, no nosso culto de festa da colheita, aqui no dia 24 de julho daquele mesmo ano, como pastor voluntário. No decorrer do período, eu trabalhei, dali em diante eu trabalhei todo final de semana. Eu era pastor voluntário, mas assim, o voluntário era só na questão do salário, acho que a gente pode dizer. O pessoal às vezes pergunta, o que é um pastor voluntário? É aquele que não recebe. Esse é o pastor voluntário. E aí, assim, eu trabalhei acho que até dezembro, um pouquinho mais ali. Aí o pastor Roberto disse que queria se aposentar, e a congregação entrou em processo de chamado. Foram indicados, se eu me lembro bem, uns 15 nomes. Acabou indo para a Assembleia, dos que aceitaram concorrer, eu acho que foram uns 8. E daí eu fiquei em primeiro lugar, com um pouco mais de 50% dos votos em primeira votação, e o hoje atual professor do seminário, o pastor Leonide, ficou em segundo lugar. Então, como já de primeira votação teve mais de 50%,
O outro restante, como é praxe na igreja que o chamado seja unânime, o outro restante abriu mão do seu voto para que houvesse unanimidade, eu fui chamado e fui... Eu não fui nem instalado de novo, porque eu já tinha sido instalado. Então eu simplesmente passei para a condição de pastor da congregação, e o pastor Roberto passou a ser pastor emérito da IELB e na congregação, isso no ano de 2012. Dali, então, eu tenho estado aqui. Essa é minha história como pastor. E agora um pouco dessa história como é que a gente vai para os cargos da IELB. Eu, desde que me formei, eu sou indicado para alguma coisa na IELB. A primeira coisa é alguém te indicar. E eu sou sempre indicado para essas áreas de comunicação, porque eu peguei os computadores ainda quando era movido a manivela, então eu sempre me virei muito bem nessa questão de informática e comunicação. Então eu já fui indicado para um monte de cargos na IELB. Chegou um momento que, aconselhado por outros pastores, até em diretorias antigas da IELB, eles falaram assim, olha, deixa Deus decidir, não recusa mais. Aí eu comecei até a deixar o nome para concorrer, aconselhado por esses guias experientes, vamos dizer assim, pastores muito mais velhos que eu e que eu tendo a ouvir. E aí eu fui... o primeiro cargo assim, na IELB que eu ocupei, na verdade, não é por votação. Eu fui da comissão de culto por muitos anos. E essa comissão de culto é responsável por materiais litúrgicos, por essas coisas aí. E essa é uma comissão técnica. Ela não é eleita. Se não me engano, é a única comissão que a gente tem na igreja que ela não é eleita. Ela é escolhida por critério técnico. Alguém que conhece de liturgia, alguém que conhece história de culto, e no meu caso eu sempre falava, vocês me escolheram para ter alguém que saiba formatar o material no computador, porque eu não faço muita ideia porque que eu estou aqui. Apesar de gostar muito de música, de lidar muito bem com liturgia e essas coisas, eu acho que eu era o menor de todos que ali sempre estiveram. A gente tinha lá o professor Raul Blum, que não precisa comentar o conhecimento dele de música, a gente tinha ali o Dr. Wilson Schultz, a gente tinha ali o pastor Davi Carnop, Paulinho Brum, foi uma época, a gente foi contemporâneo, né? Ali também. Eu falei, olha, eu tô meio sem saber por que tô aqui. Eu acho que era por causa do computador. Eu sei lidar bem com o computador, e daí já tinha alguém para formatar as liturgias que eles fizessem. Depois, eu fui indicado na última eleição para vários cargos, e dos quais eu deixei meu nome para concorrer, porque eu acho que são áreas que eu posso ajudar. É a comunicação, fui indicado para vice-presidente de comunicação, e fui indicado para vice-presidente de ensino. Ensino não, educação cristã. Educação cristã, que é essa hoje ocupada pelo nosso vice-presidente, o Martin Sontag. Depois você tenta mentalmente revisitar isso, como é que dá na cabeça de alguém de te indicar para um cargo desse? A própria indicação, para mim, já mostra que você precisa respeitar alguma coisa assim que outro está pensando sobre você positivo, porque pensar negativamente tem um monte de gente, mas quando alguém dedica tempo para achar que você pode ajudar numa função assim tão importante como essas que a gente tem da diretoria nacional, então, revisitando ali algumas dessas, por exemplo, a comunicação eu acho que é meio óbvio, porque eu sempre tive metido nesse meio de comunicação da IELB, se bem que isso mudou muito nos últimos anos. O que se exige de uma vice-presidência de comunicação hoje é muito diferente do que 10 anos atrás. Não que seja melhor ou pior, não nessa característica, mas mudou o que é necessário para ser. Já da educação cristã, a única coisa que me fez pensar por que alguém me indicava é porque eu tenho lidado com essa área de educação também já há uns 10 anos. Você mesmo já acompanhou os cursos que eu organizo lá, curso de pastores, foi um dos devocionistas. Sim. Então, eu tenho lidado com essa questão da educação para pastores e até para leigos, na minha congregação, de fato, né? E tenho tentado fazer isso cada vez mais de uma forma que todo mundo tem acesso. Para mim, a IELB é muito tímida, não a IELB a entidade. Mas nós, pastores e leigos, nós somos muito tímidos. A gente tem material de excelência, o nosso conteúdo é excelente, mas a gente liga muito para a forma.
Então, às vezes, você tem um cara lá falando um monte de bobagem num vídeo que viraliza no WhatsApp, ou etc., e ele está bem vestidinho e com boa iluminação. A gente está lá, às vezes, com uma iluminação que não é aquela, o coral não entrou no tom certinho, e não sei o que. Não vamos publicar porque não está excelente. E eu acho que aí a gente perde muita coisa. O nosso material, a nossa qualidade teológica, ela é de excelência. Os nossos pastores, e aí vocês, mais como leigos, talvez, podem acompanhar a quantidade de tempo que nossos pastores empregam no estudo. Então, eu acho que a gente é muito tímido nisso. Eu tenho tentado, assim, cada vez mais, produzir material em vídeo, porque já está tudo pronto mesmo, agora é só ligar a câmera e falar. E não pode ter medo, por exemplo. Essa é uma outra coisa que a gente vai ter que aprender a conviver, não tem jeito, é coisa da atualidade. Você tem que aprender a conviver com uma palavra que você disse, que foi mal compreendida, e você vai poder dizer de novo, olha, gente, quando ali eu disse desta forma, eu queria dizer, era isso aqui. Me desculpe, falhei. A gente vai ter que aprender a perder esse medo de errar ao vivo. Senão a gente não vai adiante. O mundo de hoje em diante, a igreja saiu da caixinha e ela não vai voltar, não. Como é que eu estou aqui hoje representando eu acho que é a última parte dessa pergunta, que eu ainda gostaria de responder. Como é que eu estou aqui hoje representando o Departamento de Comunicação? Nosso coordenador, que é o Jarbas, é o outro Jarbas, né? São dois Jarbas, um é o coordenador e o outro é o secretário. Então, o Jarbas, nesse horário, inclusive hoje ele está viajando, ele nem poderia estar aqui nesse horário, mas nesse horário ele tem responsabilidades com o trabalho dele lá que ele não consegue se desvencilhar. Por isso ele me pediu que eu representasse o Departamento de Comunicação. Espero fazer o melhor possível, espero não exagerar demais e nem exagerar de menos naquilo que eu for falar aqui, mas o nosso coordenador, eu vou deixar um abraço em nome dele, um cara que, para quem conhece, eu acho que já fica amigo dele no primeiro dia, né? Eu não sei qual de vocês dois conhece ele aí, mas é um cara fantástico também, que está na Jarbinhas gente espetacular demais. Isso aí. Vocês estão falhando para mim aqui. Explicar mais, né? Do nosso medo de errar, do nosso medo de não ser tão profissional. Opa, voltamos. Pastor Jarbas, você me ouve agora? Eu estou ouvindo bem. We thank every single one of you for being here tonight.
Olá, pessoal. Tivemos um problema técnico aí, uma congelada na internet aí, fez a nossa comunicação. Exatamente no dia que estamos falando do departamento de comunicação, dá uma travada aí. Mas é assim mesmo. Isso aí faz parte do processo aí. Faz parte Pode falar que era programado sim, Juliano. Era naquela parte. Era programado, Giovanni? Era sim. Pode dizer, eu deixo. Mas retomando aqui, pessoal, o pastor Jarbas havia concluído ali na resposta dele. E, pastor Jarbas, você destacou na tua resposta ali do nosso medo de fazermos alguma coisa. Aí você destacou o nosso medo de fazermos alguma coisa, sermos mais ousados na comunicação. Eu concordo com você, nós temos medo sim de repente falar uma coisinha ali, deixar uma luz com mais luz ou menos luz. Não só na comunicação, a gente tem medo de também fazer isso em todas as áreas da igreja. Isso aí eu assino embaixo junto contigo. Agora, nesses tempos de pandemia, a pandemia está sendo benéfica para a gente, especialmente na questão de se fazer comunicar, né? A pandemia meio que nos impulsionou, nos obrigou a fazermos mais live, transmissão de cultos, e cada um ao seu jeito, à sua maneira. Nem todos sabem de como fazer uma live, questão de som e tal, tudo mais, iluminação. Isso nos ajudou. Como é que foi para o departamento de comunicação? Como é que vocês se organizaram, fizeram, que tipo de ferramentas vocês trabalharam, desenvolveram para auxiliar as congregações e paróquias e distritos que precisaram de um suporte? Como é que foi para vocês encarar essa pandemia com a comunicação? Juliano, assim, tinha muita coisa que já estava programada para acontecer e que precisou acontecer antes. E tinha coisa que não estava nem programada, como, por exemplo, esses webinars que estão acontecendo, ensinando a organizar, ensinando a estruturar e essas coisas dessa forma. Que foram acontecendo à medida que se viu a necessidade, e aí eu tenho que falar o seguinte: a gente está longe do departamento de comunicação, aqui os membros do departamento de comunicação. Quem está lá na frente mesmo é a Aline, comandando aquela equipe que está lá no centro administrativo, está lá no estúdio de produção, e esse povo fez coisas fantásticas em tempo recorde, assim. Você falava alguma coisa com algum deles, assim, num dia, no outro dia já tinha um vídeo sobre o assunto. E você já sabia que o vídeo iria aparecer daqui uns dias. Então isso era divulgado aí pelos canais, está no canal da IELB no YouTube, eu estou olhando para ele aqui. Aliás, eu acho que é muito pouca gente assinando os nossos canais oficiais. Nós temos hoje 7.120 pessoas inscritas no canal da IELB. É o canal oficial da IELB. Se nós somos 230 e poucos mil membros, para ser 10% teria que ser 23 mil. Então, eu acho que é muito pouco. A gente, às vezes, fala assim, olha, não tem material, mas a gente tem muito material e não sabe que tem, porque a gente não acompanha, não segue. Vai olhar, a pessoa está inscrita em um... Eu sei, porque eu estou inscrito num monte de canal, por exemplo, de humor. Porque eu gosto muito de humor, gosto muito de rir, de compartilhar vídeos curtinhos, engraçados com amigos, para a gente rir junto. Então, a gente está inscrito em canais de humor, canais de jornalismo, canais de não sei o quê, e da igreja, às vezes, a gente não está. E isso ajuda, talvez a pessoa pense assim, mas para que quer uma inscrição ali? Isso ajuda para que os algoritmos do YouTube façam com que o vídeo chegue a mais gente. Quanto mais inscritos, mais gente vai receber, mesmo que não esteja inscrito. Então, só para alertar para isso aí, pedir que o povo se inscreva. A gente está hoje com 7.120 inscritos. Eu acho que a gente poderia chegar até amanhã ou depois, a gente pode chegar em mais de 10 mil. É só uma boa parte do pessoal clicar aí. Foi feito muita coisa, e eu vou entrar aqui direto no canal da rádio, porque daí eu vendo aqui, eu posso dizer para vocês, a rádio tem feito programas de estudo bíblico, e consegue uma organização que é difícil de fazer. Eu lembro que eu já escrevo para materiais da IELB faz muitos anos, e a preocupação sempre de todo mundo que estava fazendo um livrinho do PEN, por exemplo, é que o material não chega na hora,
ou chega e precisa ser revisado e tal, e a rádio está conseguindo fazer estudos dos livros bíblicos com pastores do Brasil inteiro, e fica difícil para nós. Eu fiz um que vai ao ar daqui uns dias aí, mas para você colocar um capítulo inteiro de Lucas em 20 minutos, isso é muito complicado. Mas é a realidade do nosso tempo. Se você faz um vídeo de mais do que isso, você vai perder a pessoa que perder a pessoa que está te ouvindo. Então, o Departamento de Comunicação, a gente tem acompanhado. Eu não vou falar que a gente tem feito, porque eu realmente não fiz nada. Quem está fazendo isso é a Aline e a equipe da rádio lá, com os apoios que eles buscam, com o povo que trabalha junto com eles, com o apoio da Editora Concórdia, tudo isso. Mas tem feito muita coisa. Você pode entrar no canal da rádio, você pode entrar no Facebook da rádio, e o mais fantástico disso tudo é que fica lá registrado. Se daqui a 2 anos, daqui a 4 anos, eu quiser pegar uma das palestras, por exemplo, eu tive no Rio de Janeiro em 2017 num fórum sobre missão. Isso foi transmitido pela rádio Cristo para Todos. Está lá em áudio para você ouvir as 5 palestras até hoje falando sobre missão. Alguma coisa precisava ser atualizada? Precisava, mas a gente vai conhecer como é que era a missão 3 anos atrás, do que mudou de lá para cá. Então tem muito recurso, mas muito mesmo sendo produzido. E essa questão, não sei se eu diria medo aí do pessoal fazer as lives. Eu acho que é mais timidez. Dificuldade de colocar a cara. Você está acostumado. É igual o pastor quando chega na congregação a primeira vez, ele vai falar a primeira vez com aquelas pessoas, ele não sabe qual é a reação. Mas o pastor, e a gente que é pastor já há alguns anos, quando a gente se conscientiza que o pessoal não tem que gostar de mim ou desgostar de mim, mas eu tenho que pregar a palavra de Deus, aí a gente vai entrar diferente no nosso, vamos chamar assim, de palco, né? Então, muitos colegas têm feito muita coisa bonita. O pastor Ezequiel Blum tem feito eu vou falar dele porque ele é da minha turma, então eu recebo sempre os vídeos. Aqueles vídeos que ele aparece tocando violão, teclado, cantando primeira, segunda, terceira, quarta voz, quinta. Eu falei, Ezequiel, daqui uns dias você não vai caber mais na igreja, de tanto Ezequiel que tem. Então, essa é só uma das coisas. Tem o coral de Moinho Velho, que está sendo produzido, e mais do que produzir alguma coisa, a comunicação quer incentivar que as congregações produzam. A pergunta do Júlio é como atingir lá na ponta. Você acaba tendo um celeiro várias fontes, né, de produtos, vamos colocar assim, que sejam de música, sejam palestras, sejam estudos, que está aberto para todas as congregações participarem, né? Aí, como a gente está num país supercontinental e a igreja tem suas culturas assim também, em diferentes regiões, eu acho que isso é uma forma também da gente conseguir interagir, ter uma igreja mais inteirada, que interaja mais entre as congregações e também regiões, né? E a igreja, ela está percebendo que não adianta esperar que a diretoria nacional, por meio do Departamento de Comunicação, organize aquilo que está acontecendo lá na congregação. Não tem como, é muito conteúdo, não tem como a comunicação na estrutura que a gente tem, que não é ruim, nossa estrutura é boa, mas assim, ela não tem como dar conta de todo o material que é produzido no atual momento da IELB. É só você entrar, por exemplo, é um grupo não oficial, IELB, membros e amigos do Facebook, é um grupo que tem pouco mais de 18 mil membros, já tem muitos anos esse grupo. A quantidade de postagens que a gente tem ali por dia e pessoas querendo entrar, às vezes você tem, se eu ficar sem olhar o grupo por 24, 48 horas, vai ter mais de 150 postagens para analisar. Então é gente produzindo culto, é gente produzindo estudos bíblicos, músicas. Eu lembro do coral da comunidade de Moinho Velho, lá em São Paulo também, fez 2 vídeos de coral já fantásticos, que estão sendo testemunho para o mundo aí. Então a igreja lá na ponta é que precisa fazer. O Departamento de Comunicação, e aqui eu não quero falar em nome da Aline, que é a nossa vice-presidente, mas vou falar o sentimento que eu tenho dela. O Departamento de Comunicação vai estar sempre aberto
para receber, direcionar, dar as dicas. Se perguntarem aí para a equipe da Rádio CPT, para a Aline, como é que eu faço isso aqui melhor, vocês vão ter a resposta no momento exato que eles puderem responder, eles vão responder. E eu acho que, de uma forma geral, nossa diretoria nacional sempre foi assim. Ela sempre teve muito aí como eu diria assim, muito acessível. E agora, por esses meios de comunicação como o WhatsApp, que está aí, o pessoal pode até mandar perguntas pelo WhatsApp hoje, eles respondem assim que dá. É porque às vezes a gente pensa assim, mas eu mando um WhatsApp para um amigo meu, em 5 minutos ele já respondeu, ou 30 segundos já respondeu, e eu mandei para a diretoria nacional da igreja, e mandei ontem e até hoje não respondeu. Olha, se esse pessoal soubesse o quanto a nossa diretoria nacional roda e trabalha e tem que responder coisa, eu acho que eles iam perceber que 24 horas, às vezes, é até pouco tempo para responder. Bom, você está aí, né, na liderança da 3LB, como é que deve ter de coisa chegando? Agora, tem. Essa semana acho que chega foi punk. Essa semana teve mensagem que eu sempre não consegui responder de forma rápida, mesmo instantaneamente, ou no máximo em 24 horas. Essa semana teve mensagem que eu respondia depois de até de 3 dias, não estava dando conta de responder. Então a demanda, gente, é bastante. Imagina para a direção nacional da igreja, como o pastor Jarbas destacou, né? Mas, Didio, você quer fazer uma pergunta aí? Fala para nós, meu irmão. Tenho sim. Eu quero antes ler um comentário da Aline, que ela está ao vivo com a gente, que ela está acompanhando a nossa conversa. Ela escreveu: olá, pessoal, ótimo tema. Feliz Dia do Amigo para vocês. Para você também, Aline. Vocês estavam falando sobre o ao vivo. As falhas fazem parte também. Vocês estão passando por isso agora. Abraços e bênçãos. Ela resgatando o momento que a gente perdeu nossa conexão, mas ela mandou um recadinho aí, mostrando que ela está acompanhando nosso debate. O pastor Nilo Varros, que é o editor da editora Concórdia, também já está com sua mensagem aqui. Ele coloca: boa tarde a todos. Um abração ao nosso presidente, ao Giovanni e ao colega Jarbas Hoffman, falando em nome do nosso departamento de comunicação. Deus abençoe todos nós com sabedoria e recursos para nos comunicarmos Cristo para todos, cada vez mais e melhor. E ele manda um monte de emoji legalzinho aí para nós. Também quero destacar a pergunta do Júlio, que ele falou qual era o trabalho do departamento de comunicação, né, que tipo assim, deve chegar à ponta, e o pastor Jarbas, então, falou que o departamento ele não se preocupa em organizar exatamente como deve ser, porque até é impossível, ele citou. E também lembrar que é sempre importante a gente ter uma nossa identidade, acho que na nossa congregação, quando a gente cuida da comunicação da nossa congregação, enfim, é importante nós termos a nossa identidade ali, resgatar como os nossos membros, como o nosso público deseja receber aquele material, ou as conversas, mensagens diárias, enfim. Então, é meio difícil você meio que unificar esse trabalho como um todo na IELB, que tem mais de 200 mil membros. E a minha pergunta vai para o pastor Jarbas nesse sentido. O que de permanente o Departamento de Comunicação pode trazer, não para unificar, mas sim para poder tornar mais fácil essa comunicação online que a pandemia provocou na IELB? Porque ela provocou uma mudança muito rápida, eu posso dizer, e eu queria pensar qual é o projeto permanente que devemos ter para que os cursos online possam continuar acontecendo. Olha, eu acredito, e aqui agora eu vou falar sobre... A gente não se deteve muito ainda para pensar sobre isso em reuniões do departamento. De fato, está todo mundo aprendendo a lidar com a situação conforme ela está acontecendo. Eu acredito que o departamento ele pode ficar nessa parte da orientação, do dizer como a coisa vai acontecer. Por exemplo, nas estatísticas do ano que vem, como é que nós vamos constar as visitas e os cultos? Tem quanta gente que está assistindo o culto agora? Os nossos cultos vão ser contados por dia e hora do culto, ou por horas assistidas e pessoas que estiverem envolvidas no YouTube e no Facebook? As visitas vão ser o pastor tendo ido lá fisicamente na casa da pessoa, ou ele fez uma videochamada, fez uma ligação de aconselhamento com as outras pessoas? O nosso momento histórico, ele está evoluindo na comunicação de uma forma que a gente não tinha percebido, ou não sei se não tinha se dado conta ainda, que está assustando muita gente. Tem gente, por exemplo, que quer sem entrar em discussões políticas ou qualquer coisa nesse sentido, mas tem gente que quer censurar
o que você pode e o que você não pode expressar nas suas próprias redes sociais, até nos seus grupos de WhatsApp. Então isso está preocupando gente até importante, porque a comunicação está indo de uma forma que ela nunca foi. Nas congregações, acredito eu, que cada congregação vai ter que decidir o que é melhor para si. Algumas, só para citar as plataformas, algumas podem optar por colocar todo o seu conteúdo no Instagram. Outros podem preferir o Facebook. E isso precisa ser monitorado, isso dá trabalho. E o pastor sozinho jamais vai conseguir fazer esse todo trabalho. E isso é uma coisa muito bonita desse momento também de pandemia. O que vocês têm visto aí sendo produzido de material de culto, essas entrevistas mesmo como essa que nós estamos tendo aqui, eu não sei quantificar isso, não dá para colocar em porcentagem, mas o que eu posso afirmar é que se não fosse os leigos, e aqui leigos é todo mundo, não o departamento, se não fosse os leigos trabalhando junto com o seu pastor ali, isso não estava acontecendo. Tem lugar que o pessoal vai lá e fala assim, pastor, vamos gravar o culto? O cara prepara todo o ambiente, o pastor vai lá, faz o culto, já teve alguém que gravou, que leva para casa, monta e no dia que é para soltar o culto, ele libera o culto. E o pastor faz o culto, como sempre fez. Como sempre não, é muito chato você fazer o culto sem ninguém ali na congregação, né? Eu tive umas experiências dessas aqui, isso é muito ruim, para o pastor é horrível. Mas enfim, quantos e quantos desses materiais são produzidos com os leigos vamos dizer assim, no suporte? O pastor está lá na frente, é a cara que aparece na câmera, mas para ele aparecer lá na câmera, na maioria das vezes, lá tem leigos, lá tem servas, lá tem os pais gravando as crianças cantando musiquinha lá na sala de casa para que passe nesse culto virtual. A igreja tem se envolvido nos cultos de uma forma que eu acho que a gente não imaginava. Eu tenho achado isso muito bonito. Eu concordo. É verdade, pastor Jarbas. A gente participou desses dias de um culto aqui na minha paróquia, ele foi até retransmitido pela rádio, né, na CPT no domingo pela manhã. Estávamos lá, acho que umas 6 pessoas atrás das câmeras ali, auxiliando o pastor, e o pastor Odilei lá fazendo culto e tal, tudo mais. Então, essa aproximação também é bacana, que acho que ela acontece mais intensa do que nos cultos normais, vamos colocar assim. Normais não, nos cultos presenciais, né? Onde o pastor, muitas das vezes, assume toda a responsabilidade, porque o leigo fica ali, de bobeira, esperando sentadinho no banco, tudo começar, e como se não precisar fazer nada, né? Não precisa ninguém para abrir a igreja, não precisa ninguém para acender a vela, não precisa ninguém de cuidar do altar, enfim. E isso, a pandemia também está mostrando esse lado que é importante de estarmos também juntos, leigos e pastores, pastores e leigos também, nesse contexto. E mostra que nós, juntos sim, né, nós juntos vamos, a gente consegue fazer mais e melhor. Não é isso, Dídio? Exatamente. Eu também quero resgatar aqui um comentário do Luiz Alberto Splitter. Ele colocou antes, ele colocou aqui embaixo um complemento a isso. Ele pergunta, um cadastro geral de todos os membros luteranos em todo o Brasil e exterior não seria uma ferramenta boa para chegar na ponta de uma forma mais clara? Aí eu queria trazer para o pastor Jarbas o que ele pensa sobre isso. Olha, é uma coisa que a gente no departamento nunca falou. Bom, pelo menos enquanto eu sou membro lá, a gente nunca falou. Eu realmente não tenho a menor noção do que isso poderia ajudar. A gente tem cadastros de e-mails, e tem milhares de e-mails cadastrados. Eu tenho até um da última ata que a gente teve, que é bem curioso, talvez, a gente ter esses dados. A gente tem mais de 15 mil, em abril a gente tinha 15.590 e-mails cadastrados. Desses e-mails, a taxa de abertura deles não chega a 30%, quer dizer, as pessoas se cadastram, recebem, mas nem 30% abrem. E desses que ainda abrem, uma questão de, sei lá, talvez 1.000 e-mails ou menos que isso, uma pessoa clicou para olhar. Então, esse cadastro a gente tem, é enviado para as pessoas, o IELB Notícias, aquelas coisas que quem está cadastrado e olha, recebe.
mas a taxa de abertura, apesar de que foi lembrado no nosso departamento de comunicação nessa mesma reunião, que a taxa de abertura dentro da IELB ela é muito maior do que o normal numa empresa, ou de publicidades que são enviadas, mesmo assim, ela é muito pequena. Então, eu não sei se você tem um cadastro geral para enviar as informações para as pessoas, se elas iriam receber. Uma outra coisa que a gente precisa tomar bastante cuidado, as pessoas entendem como você tem o seu celular, você tem o seu WhatsApp. Agora, se alguém te enfia sem você pedir num grupo de WhatsApp, você fica chateado. E depois você fica, às vezes, até constrangido de sair. E se sai, os que estão lá, às vezes, ficam falando mal de você porque saiu. Você é o chato da história. Você foi colocado sem querer, você saiu porque não podia, e você que é o chato, às vezes, ainda. Então, nessa questão da igreja, a igreja precisa entender isso também. Nem todo mundo vai querer receber as informações diretas no seu WhatsApp. Tem gente que vai querer buscar de outra forma. Eu sei porque aqui eu enviava o 5 Minutos com Jesus, que é o nosso novo alvorecer. Depois que eu passei a fazer em vídeo e sai na rádio, eu não envio mais. Mas eu sei que eu perguntei na congregação, no grupo da minha congregação. Eu falei, gente, eu vou mandar isso aqui uma vez para vocês, para fazer a seguinte pergunta, e vocês têm a liberdade total para dizer, não vou ficar chateado com ninguém. Eu quero a verdade. Quem de vocês não gostaria de receber esses WhatsApp com essa mensagem? Teve pessoas que disseram, olha, no WhatsApp eu não quero. E aí um simplesmente porque não queria, outro porque já ouvia na rádio de manhã cedo, outro porque recebia de outra forma. Então a gente precisa entender que as pessoas nem sempre querem receber essa informação. Se as informações chegarem nas congregações aqui, talvez via pastor, e o pastor fizer essa divulgação lá no seu local, eu entendo que chega para todo mundo. Mesmo que a gente não tenha o cadastro. Eu não sei até que ponto seria eficiente fazer esse cadastro, mas não é uma ideia a se desconsiderar. Eu realmente não sei, não saberia avaliar isso. Pastor Jarbas, uma curiosidade minha. Dentro do departamento de comunicação, a igreja avançou muito nos últimos anos na comunicação, né? A web rádio é um exemplo muito claro disso, e hoje nós temos uma programação, como você colocou, né? Nós estamos gerando conteúdo de várias formas e de vários jeitos, tanto na música quanto em conhecer outras áreas da igreja, ou ter mesmo que tenha igual, nós estamos aqui, um programa dos leigos aqui, junto com a Gelbi, e tudo amador e feito de forma bem simples e bem tranquilinha. Há programas, né, com conteúdo teológico muito bacana, que vale a pena a gente conhecer, além da identidade visual, ou seja, nós avançamos e muito nos últimos anos na questão da comunicação dentro da igreja. Temos muito que avançar. Hoje, para o departamento de comunicação, qual é o maior desafio para os próximos anos dentro da igreja? Eu acho que a gente, de uma forma ou de outra, a gente já está falando desse desafio. O desafio vem naquela primeira pergunta do Júlio, lá, como fazer a informação, porque assim, a informação chega na ponta. E qual que é a informação via departamento de comunicação que precisa chegar lá na ponta? O departamento de comunicação não vai decidir o que cada congregação precisa divulgar de si. Ele vai dar suas orientações, e essas estão até na revista do planejamento, aquela que todos nós fazemos a cada 4 anos, está tudo lá planejado, enviado, etc. O departamento de comunicação precisa fazer chegar, uma das coisas que precisa fazer chegar é as informações oficiais da IELB precisam chegar para quem tem que chegar. Se você vai ter um conselho diretor, por exemplo, ou uma convenção nacional, precisa chegar o material oficial, as datas primeiro, né? As datas, organização, palestrantes e outras coisas, valores para a pessoa se organizar. Depois você precisa fazer chegar o material que será estudado para que os distritos estudem, para que receba de volta, para que lá na convenção as pessoas cheguem tendo lido tudo isso. Então, o oficial precisa ser feito via comunicação da IELB. No restante da situação, eu tenho, por mim, da minha congregação aqui, a nossa realidade em Nova Venécia, no bairro Bela Vista, é diferente da nossa situação em Nova Venécia, no bairro Margarete. É diferente da nossa situação em Nova Venécia, no bairro Aeroporto.
um exemplo aqui, talvez até curioso. Um rapaz, outro dia, entrou em contato comigo aí de Vitória, e muito simples, ele perguntou assim, por que na IELB não tem preto? Ele perguntou direto, assim, ele falou assim, estou muito interessado nesse negócio da IELB, gosto muito, mas por que na IELB não tem preto? Eu falei, olha, esse cara não olhou direito a IELB, pensei exatamente isso. E daí eu fui ver de onde é que ele era. Ele era de Vitória. Eu falei, não, ele não foi, nunca foi numa igreja nossa em Vitória. Eu não sei de onde ele tem essa imagem. Às vezes pode ter essa imagem, sei lá, de algum lugar na Europa, ou ele reparou numa foto só e ficou com essa imagem. Eu sei que no dia seguinte, eu tinha um batizado aqui, e o pai da criança é negro, e aí os 3 tios que estavam participando do batizado era negro. Então, o único mais branco que tinha naquela foto era eu. O restante já tinha dado a resposta para aquele rapaz daquela pergunta. Então, essa situação eu acho que o Departamento de Comunicação pode ajudar, desmistificando alguma coisa. Na IELB só tem alemão. Você olha, tem um Silva aqui. Tem uns outros sobrenomes aqui. Então não tem só alemão. Uns Teixeira. Então, esse tipo de coisa pode talvez até atrapalhar a missão. E talvez por isso nós sejamos, por muitos anos, tenhamos sido conhecidos como uma igreja fechada. Porque as pessoas... Eu não sei vocês, mas eu tenho medo de entrar numa igreja que não é a minha. Então eu imagino que as outras pessoas, quando vêm para a nossa igreja, também têm receio. Então a primeira coisa que a gente, como aqui a nossa congregação precisa fazer, é quebrar esse bloqueio. Como é que a gente faz isso como a congregação local? Aqui em Nova Venécia, a gente aceita qualquer convite que a gente tem para participar em eventos do distrito, não, do município, a gente vai. Eu já inaugurei iluminação de Natal no palco ali, com a presença do padre e junto deputados, enviado pelo governador. Já inaugurei aqui a rede de televisão da região. Já participamos de desfile de 7 de setembro, era nós, e depois logo em seguida vinha a igreja presbiteriana. Então o que dá para a gente mostrar a cara como luteranos, para o pessoal perder o medo da gente, isso a gente tem feito. E isso o Departamento de Comunicação pode talvez até orientar. Agora, fazer pela congregação lá no local não pode. Se a congregação não aceita... Eu sou muito convidado para muitas coisas no município. Então, se eu resolvesse não aceitar, a minha congregação talvez nem soubesse disso. E, aliás, precisa ter o apoio da congregação, porque ela vai ter que te liberar, talvez, num dia de culto. Vai ter um desfile, o que é mais importante? A gente ter o desfile ou a gente ter o culto? Não, o importante é as duas coisas. Mas para a gente poder participar no desfile no domingo, a gente vai fazer o nosso culto no sábado. Então, a gente tem que saber lidar com essas coisas lá na congregação. E a orientação, acho que o departamento pode dar. Agora aqui, isso é a opinião minha, não estou falando oficialmente. Sim. Giovanni, temos mais alguma participação? Estamos chegando na reta final do nosso programa aqui. Mais uma vez, aquele papo gostoso e a hora, passou voando. Tem sim, Ju. Tem um comentário aqui do Luiz, sugerindo, então, esse trabalho aí por parte do Departamento de Comunicação. Ele colocou aqui, deixa eu ler. Esse cadastro não seria para mandar mensagens, mas sim para a IELB ter um diagnóstico mais certo de cada região em relação às suas ações até de membros. E agora, vou ler uma mensagem que a Aline está respondendo para ele. Olá, Luiz. Eu concordo, seria ideal. Já temos falado e pesquisado sobre isso no trabalho nacional da IELB. Inclusive, estamos vendo exemplos de outras igrejas. Felizmente, ainda não foi possível colocar isso em prática, até mesmo pelo nosso jeito de ser igreja congregacional e cada igreja luterana se organizar em seu país de forma isolada no cadastro. Aí ela completa aqui com outras informações. Então, ele sugerindo então, esse cadastro, esse banco de dados para mandar mensagem, e seria uma das opções que ele trouxe para um encaminhamento do Departamento de Comunicação. Mas acredito que é isso, Juliana, a gente conseguiu atingir os maiores pontos aí nossas curiosidades, nossas dúvidas. Nosso pastor Jarbas falou excelentes colocações, considerações sobre o departamento. Acredito que tem muito, sim, a ser estudado, a ser debatido, um oceano de perguntas que a gente pode aplicar aqui agora, mas já agradeço e deixo também meus maiores elogios à equipe da rádio, também pelo fato de ter, assim, abraçado com tudo os cultos online, enfim, todo o trabalho de missão e evangelização pela internet.
Então, o webinar, os programas novos do Quarentena CPT, todos os programas de estudo bíblico, os cultos online no fim de semana, todos excelentes programas da nossa igreja distribuídos gratuitamente aí por todas as plataformas. Um beijão especial para todo mundo, pastor Jarbas, Juliano. Valeu, Didio. Pastor Jarbas, estamos chegando na reta final aqui, meu amigo. Prazeraço tê-lo hoje aqui no nosso programa. Que bom que você pode estar com a gente, né? Deixa a sua saudação, a sua fala final aí para nós e para todo mundo que está assistindo a gente. Tá, joia. Eu vou me despedir de vocês e só quero, nessa despedida, lembrar que alguns dias atrás foi feita a live do Magrão e aconteceu na IELB uma coisa que a gente não imaginava, com milhares e milhares de visualizações de gente ao vivo ali, e as visualizações foram feitas muito mais depois. O webinar já foi citado, tem uma coisa que está vindo aí, que são os concílios da igreja, que no dia 2 de agosto a igreja todinha pode participar do culto de abertura do concílio, que vai ser transmitido ao vivo às 17 horas do dia 2 de agosto. Vai ser a primeira vez na história que a igreja inteira pode participar da abertura de um concílio. A nossa igreja aqui. Então anotem na agenda, e aqui eu até já mandei mensagens para a nossa diretoria nacional. O pessoal fala assim, mas um concílio é legal quando a gente vai lá, quando a gente está lá, mas esse ano não dá para fazer. Então eles pegaram essa situação e fizeram uma organização, uma programação que eu tive que responder para eles elogiando. Eu falei assim, eu não imaginava que pudesse ser organizado dessa forma. Então os concílios vão acontecer, os pastores todos do Brasil vão participar. Eu quero convidar então para esse culto no dia 2 de agosto, às 17 horas, vai ser divulgado mais ainda. Acessem o site da IELB, ali tem um lugar onde já se cadastra, os que quiserem se cadastrar lá, já tem um cadastro da IELB no site da IELB. A gente tem a IELB no Instagram, tem a IELB no Facebook, no YouTube, então tem muita coisa para a gente ver. Às vezes falta a gente saber onde é que está. Agradeço em nome do Departamento de Comunicação, agradeço a confiança do meu coordenador que passou para mim essa responsabilidade, e espero que ele depois goste daquilo que aqui vai ouvir, porque ele está viajando. Com certeza vai sim, meu irmão. Pastor Jarbas, olha, muito obrigado. Deus continue te abençoando aí no trabalho e na congregação, também dentro do Departamento de Comunicação. E parabéns a todo o Departamento de Comunicação pelos excelentes trabalhos que vem desempenhando nos últimos anos, em especial a Aline, a nossa VP de Comunicação, todo o time aí, Jarbas, você e os outros componentes do DC, que vem desempenhando, vem buscando trazer essa orientação para essa igreja tão grande que nós somos e tão diferente, né? A gente está falando aqui de mais de 2.000 congregações, se não me falha a memória, então organizar tudo isso e ter um certo padrão. A gente às vezes quer uma coisa tudo padronizada, igual do sul ao norte, né? E é impossível isso, é impossível, nenhuma empresa consegue. Então, a gente tem que exercitar mais o conceito da nossa igreja, que é congregacional. Como atrelar isso na questão nacional, com congregação, distrito no meio, isso é muito importante, muito bacana. Então, nosso parabéns aí como já falei, para o pessoal da comunicação, da rádio, da IELBcom, e é muito importante, fico muito feliz porque, como ouvinte, né, eu sempre gosto de estar buscando ouvir ouvir opiniões, ouvir outros pastores também, e hoje a rádio proporciona isso para nós, né? Os nossos meios de comunicação nos proporcionam isso. Ontem, como eu falei, participei de um culto lá em Aracaju, gente, da onde que eu imaginava que algum dia na minha vida fosse participar de um culto em Aracaju, né? E já participei em culto em Manaus também, então isso graças ao trabalho que a comunicação da nossa igreja vem desempenhando. Então, nossos parabéns, nosso muito obrigado, que Deus abençoe vocês ricamente. Pessoal, chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado pela companhia de vocês, que está sempre nos acompanhando aí, toda segunda-feira, às 14 horas. Semana que vem voltamos. Eu quero encerrar esse programa aqui mandando um beijo muito grande, muito especial para o meu pai, para minha mãe, que eu tenho certeza que estão acompanhando hoje. Mas por que esse beijo e esse abraço é especial no final do programa? Eles estão com Covid, foram diagnosticados sábado à noite, estão os dois em quarentena. A gente está acompanhando aí quase que de hora em hora como é que está a evolução do quadro. Então, um beijo grande para você, mãe, pai, a gente ama demais vocês, se recuperem logo, para a gente estar juntinho de novo aí, tá? Então, fiquem todos com Deus, pessoal, e lembrando que hoje à noite, às 19h30,
continuaremos ainda aqui no Espírito Santo. Vamos ter a live da 3LB, né, Giovanni? Na nossa fanpage, Liga de Leigos Luteranos do Brasil, e nós vamos continuar na família Hoffman, pastor Jarbas. Hoje nós vamos bater um papo com o tio Jonas. O Jonas, que é o tio do pastor Jarbas, é o nosso tio, a gente chama de tio Jonas, que é o presidente da 3LB lá do Distrito Espírito Santo Norte, também da cidade de Nova Venécia. A gente quer conhecer mais o trabalho da 3LB naquele distrito. Então hoje é 19h30, não perca. Nós vamos bater um papo com eles, como é que a 3LB funciona lá, especialmente como eles fazem com o projeto Neemias, que é um projeto que visa a construção de igrejas, construção de templos. Tá bom? Didio, você chamou? Não? De boa? Então tá. Valeu, pessoal. Obrigado. Fiquem todos com Deus. Até semana que vem, tá? Tchau, tchau. Tchau, pessoal.